Então abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 9. Romanos capítulo 7, versículo 7 até o versículo 9. Não sei se eu atrapalho aqui esse pessoal com o projetor, sim ou não? Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Eu começo dizendo hoje à noite que é impossível a gente lidar com qualquer coisa sobre a fé cristã sem primeiro ver, compreender o reino de Deus. E para isso é preciso nascer do Espírito. É preciso ter um novo nascimento. Intelectualmente, nem sempre é possível chegar na revelação que Deus faz de si mesmo por meio da Escritura. Mas precisamos que o Espírito amoleça o nosso coração, nos dê um de carne, retire as escamas dos nossos olhos, nos dê conhecimento de que somos pecadores e nos revele o Salvador. E aqui se dá um novo nascimento. Por mais simples ou sofisticados que cada um de nós possa ser, considerando pessoas diferentes, o caminho para Deus Pai é o mesmo. Isso é interessante. Ele é Jesus Cristo. E tem um autor que diz exatamente o seguinte sobre isso: assim como fisicamente os reis da terra e poderosos do mundo nascem da mesma maneira que nasce a pessoa mais simples, assim a pessoa mais intelectual se tornará cristã somente e da mesma maneira como a pessoa mais simples. Quer dizer, por meio de Jesus. Aqui todos somos igualados, aqui todos somos colocados diante de Deus da mesma forma. Não importa se tenhamos tradição religiosa, não importa a etnia, a geografia, a condição social, o fato é que diante de Deus todos somos iguais e Ele se tornar Pai para nós só tem um caminho: por meio de Jesus. O motivo dessa ação de Deus que salva é porque nós temos o que alguns autores chamam de culpa moral, que separa os seres humanos de Deus. Isso é muito importante em nossos dias. Essa culpa não é só o conceito moderno de sentimento de culpa. Escute bem isso. Que é aquela emoção que a gente sente de uma culpa psicológica, de um abatimento, de uma tristeza ou de um pesar. Não, a culpa moral independe de sentimento. Você pode até não ter convicção dela, você pode até estar cego para ela, mas ela existe igual. Por quê? Porque você, diante de Deus santo, de um Deus justo e pessoal, você é um pecador. Por isso que é uma culpa moral diante de um Deus que é justo, infinito e pessoal. Somente a obra de Jesus, que substitui nossos méritos, nossa falta de moral,
Somente a moral de Jesus naquela cruz é que substitui a nossa amoralidade ou imoralidade para sermos salvos com a justiça de Cristo, com a moral de Cristo, com a obra de Cristo. Isso acontece pela fé e é dom de Deus. Isso é fundamental. Eu não me sinto pecador. Eu não acho que sou tão ruim assim. Eu não acho que eu sou uma pessoa mesquinha. Você até pode ter essas percepções, isso é muito individual, mas Deus chamou a todos de pecadores. Todos debaixo da lei estão condenados, não há um justo sequer. E a maneira de serem salvos não é por si mesmos ou por algo de bom que façam, mas é pela bondade e justiça de Cristo. E nós recebemos isso, meus irmãos, pela fé. Por isso, me parece que todo culto da igreja deveria relembrar essa verdade, porque isso seria suficiente para a gente começar um culto de mãos levantadas e dizer: indigno que sou, pecador, condenado, em Cristo fui livre, fui salvo sem merecimento nenhum e sem poder contribuir de forma alguma para isso, mas eu fui salvo pelos méritos de Jesus. Por isso, Jesus, eu te louvo, eu te adoro e eu te engrandeço. Note, isso às vezes nos escapa. A gente começa a vir para o culto lidando com moral, como ser melhor pessoa. A gente começa a vir para o culto como aprender a ser o melhor cristão. Isso também acontece, mas mais do que isso, culto mesmo é quando eu vou ao Pai por meio de Jesus e eu o louvo pela obra substitutiva de Cristo na cruz. Porque culto sobre moral não precisava ser culto, a gente fazia uma escola, fazia uma reunião numa casa, fazia um curso para ensinar moral cristã, mas culto tem tudo a ver com a obra de Jesus como nosso substituto, e que nos habilita agora a restabelecer a comunhão com o Pai. Culto, agora nossos ouvidos, aliás, nossa voz é ouvida, e os ouvidos de Deus estão abertos por causa do seu Filho. Então a gente pode cultuar sem medo, sem temor, porque a gente é aceito. Amém, gente? Então às vezes a gente pode imaginar, vamos estudar a Bíblia lá no domingo, no culto da família, mas a grande verdade é que só existe culto onde há evangelho, onde há sacrifício, não que ele se repita hoje, mas onde há memória do sacrifício de Cristo e de que eu sou um pecador, mas por Jesus eu fui aceito por Deus Pai. Isso é fundamental. Por outro lado, quando eu penso em novo nascimento, que é necessário para eu ver o reino, como Jesus disse para Nicodemos, eu quero lembrar que ele é somente o começo da caminhada de um discípulo de Jesus. São os primeiros passos. É aquele deslumbramento que todos nós tivemos quando a luz veio, estando nós mortos em delitos e pecados. O Evangelho, ele se encarnou em nós de uma certa maneira, à medida em que a gente o experimentou e recebeu. Mas a gente prosseguiu pela caminhada. A grande maioria daqui já tem mais de 1 ano de vida cristã. Assim como o nascimento físico também nosso foi ficando para trás, diante de novas possibilidades da vida, da infância, adolescência, juventude e vida adulta, o novo nascimento do Espírito também agora nos oportuniza uma experiência cada dia mais madura com Deus e com as pessoas. Chamamos a essa etapa ou esse processo de santificação, que é o processo em que Jesus nos vai tornando mais semelhantes a Ele. Tendo nos feito nascer de novo e perdoando os nossos pecados, agora a gente tem um caminho: não mentir mais, lutar contra o ódio, contra a violência, e essa transformação toda que Deus quer operar em cada um de nós. E essa santificação vai até o dia em que Jesus voltar. Mas eu pergunto e desafio vocês agora:
o que significa viver a vida cristã? Geralmente, alguns vão tentar responder a essa pergunta pensando numa lista do que devem ou não devem fazer. Mas adotar regras de pode ou não pode não é a mesma coisa que ter uma espiritualidade cristã. Tanto que a igreja, na sua história, viveu também essas tensões. Uma igreja que conhecia muito, uma igreja que era muito operosa, uma igreja que sabia muita teologia e uma igreja que era piedosa. Será que nós podemos fazer essas escolhas entre isto ou aquilo? Ou a igreja é tudo isso junto? Então, lidar com regras de pode ou não pode está aquém do que é uma vida cristã em abundância. Viver a vida de Cristo é mais do que meramente se abster de comportamentos antigos. Aquele que furtava não furte mais, está lá em Efésios, é verdade. Mas é mais do que não fazer ou reprovar coisas erradas do passado. Embora reprovar coisas erradas também seja nosso papel. Ilustro isso com Romanos 14, versículo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 15. Veja o que Paulo aqui escreve. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. O que se entende aqui? Que você tem que evitar certas atitudes que possam colocar o seu irmão numa situação de perecimento, de violência à sua fé, porque ele não compreende essa sua decisão. Então eu me abstenho, quer dizer, é uma atitude negativa. Não é que eu faça alguma coisa, eu deixo de fazer alguma coisa porque aquilo vai machucar alguém. Isso não é amor cristão. Um outro exemplo, 1 Coríntios capítulo 8. Veja o que está escrito aqui no versículo 12 e 13. E deste modo, pecando contra os irmãos, sim, você não peca só contra Deus, você peca contra pessoas. Ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, olha, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. O tema aqui não é carne, o tema aqui é o amor cristão, meus irmãos. Que ao contrário do que muita gente imagina, não é só um espírito, algo incorpóreo, sem identidade. Não é só um sentimento, é uma ação também. E como é que se dá essa ação? Se eu sei que a minha fé ou a minha atitude vai prejudicar um irmão, eu não faço. Eu não sou aquele que diz assim, não importa, é o que eu creio, é o que eu quero e assim vai ser, os incomodados que se retirem. Não, o amor cristão não funciona assim. Ele pensa no outro, ele pensa na outra. Então ele se abstém de fazer aquilo que vai machucar alguém. Uma pergunta que pode ser feita, aí sim, é a respeito do verdadeiro motivo que deve nos levar a evitar essas ações com que alguém se pode machucar. Ou seja, a pergunta aqui é sobre o nosso interior e não somente sobre não fazer alguma coisa porque alguém ficará machucado ou triste, mas por que eu não faço? Com que motivo? Com que inspiração eu deixo de fazer para com essa pessoa? Vejamos o último dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, versículo 17. Vladimir, se puder me dar um pouquinho mais de retorno. Êxodo 20, versículo 17. Queria que você prestasse atenção nesse texto, porque ele se linka com o primeiro texto lido hoje à noite. O que diz aqui? O 10º mandamento: não cobice a casa do seu próximo,
Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Já começo dizendo aqui que próximo não é alguém da família ou alguém crente. Próximo serve para toda pessoa. Cobiçar aqui é algo interior. Antes de você agir, você deseja. Note que os mandamentos falam muito de ação. E claro que eles pressupõem sentimento, mas este em especial lida com desejo, com devoção, com vontade, com intenção. Cobiçar não é algo exterior. Você pode nunca ver alguém cobiçar. Deus vê, é claro, mas a pessoa, sim, com os olhos cobiça, com o coração cobiça. É intrigante que esse mandamento complete a lista dos 9 outros. Por quê? Porque aparentemente toda vez que a gente quebra um dos mandamentos, já quebrou esse. Desejou alguma coisa que não podia, da forma errada. Por quê? Porque esse mandamento lida com desejos. Aqui voltamos ao texto bíblico que foi lido logo no começo, Romanos 7:7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Por que a palavra de Deus também é pregada? Para que as pessoas que ainda não se deram conta tenham consciência de que andam errados, de que se equivocam, de que é preciso ajustar algo na sua vida, de que é preciso corrigir algum tipo de motivo que elas mesmas têm. Mas o problema não está na lei, a lei é boa. O problema está em mim por ser pecador e então diante da lei revelar-me pecador, não conseguindo cumpri-la, obedecê-la. Veja o que Paulo diz: eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Aqui é muito importante o que Paulo está dizendo. Ele está lidando com o seu coração. Paulo agora não está lidando com as suas atitudes, ele está lidando com os seus desejos. Em outras palavras, eu faria aqui uma paráfrase do que Paulo escreveu. Aspas. Eu não sabia que era pecador. Achei que tudo daria certo, porque eu estava observando coisas externas e estava indo bem comparado a outras pessoas. Até perceber o meu pecado. Talvez, meus irmãos, ao lidar com a sua cobiça, foi que Paulo percebeu que era pecador. E talvez esse agir de Deus na vida dele nem foi na estrada para Damasco, quando Cristo se apresentou a ele. Eu acredito talvez que Paulo, na sua busca de sentido e de plenitude, já percebia que algo em si não estava bem. Fariseu como era, observador da lei como era, avantajado diante dos seus colegas, ele percebeu: tem alguma coisa faltando. E um dia Cristo se revela a ele no caminho para Damasco. Por isso, cobiçar, desejar, é o lado negativo dos mandamentos de Deus, que no Novo Testamento se apresentam positivos. Quais são? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. É uma ação que você faz, é um desejo que você manifesta. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Mesmo que o amor tenha manifestações exteriores, ele começa no coração. Assim, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento é não cobiçar contra Deus. E amar ao ser humano como a nós mesmos é não cobiçar contra o ser humano. Escute isso. Quando eu não amo o Senhor como devo, acabo cobiçando contra Ele. Quando não amo meu irmão como devo, estou
estou cobiçando coisas dele, ou a ele mesmo. Eu não sei se você está percebendo a situação da cobiça e como ela nos faz concorrentes com o plano de Deus. Por isso, não cobiçarás. É um mandamento que mostra ao ser humano que se julga moralmente correto e que lhe mostra que ele precisa de um Salvador. Às vezes, essa pessoa que se compara a outras pode sentir, como Paulo, que tudo está bem, que ele até em terra de cego ele tem um olho, que diante da situação do país ele está muito bem, das igrejas, melhor ainda, dos demais pastores, ele está bem, e a gente vai se nivelando pelos outros e pega uma régua errada. E aí vem o desafio para mim e para você. Confrontados pela palavra e pelo Espírito de Deus, para não cobiçar. Às vezes é nessa hora que o Senhor nos faz cair de joelhos, quando nos revela que a gente tem desejos impuros, que a gente é capaz de desejar a mulher do irmão nosso, pensar em impurezas a respeito deste ou daquele. Mas será que qualquer desejo é cobiça? Essa é uma pergunta importante. Nós sabemos que nem todo desejo é pecado, mas escute, o desejo se torna pecado quando deixa de incluir o amor para com Deus e para com o próximo. Ou seja, deverei amar a Deus o bastante para estar satisfeito nele, deverei amar os homens o suficiente para não cobiçar deles e não ter inveja deles. Entendeu o raciocínio? Qual é o desafio para nós? Deus não ser suficiente, não nos completar, não nos entendermos dele e ele talvez ser um pretexto. Qual o desafio? Nosso irmão não ser alguém que eu vejo para amar e servir, mas alguém de quem eu posso me servir e posso usar para fins pessoais. É sutil isso, porque a gente não verbaliza essas coisas, mas a gente sente elas e deseja elas, e não é porque não fala elas que não deva lidar com tudo isso. Esse é o meu ponto aqui, meus irmãos, e é por isso que eu estou tocando neste mandamento, a cobiça. Não se trata do que você faz também, mas não primeiro. Se trata de quem você é, do que você deseja, do que as pessoas não sabem, mas que Deus sabe, porque Deus vê. Repito, o desejo se torna pecado, um desejo bom se torna pecado quando deixa de incluir o amor para com Deus e o próximo. E aí o nosso desafio é amar a Deus o bastante para estar satisfeito nele e amar os outros de modo a não cobiçá-los. Deus nos fez com desejos corretos, mas o homem pecou. Se não houver um contentamento correto da minha parte, estarei em revolta contra o Criador. E é claro que a revolta é o problema central do pecado. Quando me falta a devida satisfação, e guarda essa palavra, ou é porque esqueci que Deus é Deus, ou porque não me submeti a Ele como deveria. E é por isso que uma disposição calma e um coração que esteja agradecido em qualquer circunstância é o teste real da extensão do nosso amor a Deus. E eu sei que isso é constrangedor. Repito, disposição calma e coração satisfeito e agradecido é a maior prova de que confiamos em Deus e de que Ele nos tem em suas mãos, e glórias a Deus. Vejamos o que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, versículo 3. Preste atenção nessa passagem. Efésios 5, 3. Que a imoralidade sexual
e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Agora, note o contraponto. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Aqui, as ações de graças estão em contraste com a lista de vícios citada anteriormente. É um contraponto. Logo adiante, no mesmo capítulo 5, versículo 20, Paulo prossegue escrevendo o quê? Dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você prestasse atenção aqui em graças, contentamento, satisfação, gratidão. E mais, por tudo, diz o texto. Ou em outra tradução, todas as coisas. Pois bem, até onde vão todas as coisas pelas quais eu devo agradecer? Até quando, em que momento eu faço aqui uma exceção? Não, por isso eu não vou agradecer. Sim, porque na nossa vida é comum a murmuração. Quem é que decide se isso é legítimo de ser agradecido ou eu devo me resignar e lutar contra? Essa é uma pergunta fundamental. Uma doença, sim, uma doença, pastor, eu tenho que repreender. Ou que nem alguém disse esses dias, Deus me abandonou. Como entender a vontade de Deus e o que é exceção ou não? Um texto desafiador nesse sentido, Romanos 8, 28, conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que são todas as coisas, meus irmãos? São algumas coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É que aqui é muito importante você guardar uma palavrinha, propósito. Se você acredita que Deus perdeu o controle do mundo, de repente você tem dificuldade com esse texto, porque vai ficar analisando o que eu agradeço e o que eu não agradeço. Mas se você entende que Deus controla, coordena, e é soberano sobre tudo, você agradece mesmo no sofrimento, mesmo quando perde, mesmo quando dói, em qualquer situação. Eu acho que a igreja cristã, na sua maioria, não está preparada para isso, e eu acho que eu também não estou, porque falar daqui é fácil, até que você perde aquilo que você gostava, aquilo que você amava. Você perde a saúde, você descobre um câncer, que nem uma jovem aí no nosso país, com 4 filhos, e quando descobriu, ela tem dias de vida, 4 bebês praticamente. E ela está lá, pelo menos nas imagens, feliz, louvando a Deus, não se sentindo abandonada, não se sentindo negligenciada, se sentindo amada. Como entender a vontade de Deus? Se tudo aqui diz, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Um verdadeiro cristão aprende que todas as coisas, eu expresso isso copiando a expressão, cooperam para o seu bem. Não serão todas as coisas, com exceção do sofrimento, com exceção da batalha. É tudo. Por que Deus me abandonou? É uma frase muito comum. E gente madura na fé. Deus esqueceu de mim, pastor. Olha como é que eu comecei, como é que eu estou hoje, pastor. E o critério da pessoa às vezes é material, é físico, é na área da saúde, ou é alguma situação com um filho. O critério é esse. Mas aqui diz que tudo coopera para o bem.
daqueles que Deus chama segundo o seu propósito. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, um texto que sempre vem à nossa memória. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Está incluindo tudo, certo? De novo, agora é a mesma frase numa outra forma. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, que vem agora com ações de graça. Está percebendo o contraponto de cobiça e gratidão? Insatisfação e satisfação? Fé e Deus tratado como um objeto, não como o meu Deus e o meu Senhor. Note, há muitas coisas para a gente hoje colocar diante de Deus e orar. E se Paulo está lidando com esse assunto aqui, é porque havia gente necessitada que precisava orar naquele tempo. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas ao contrário, em todas as coisas, que Deus conheça os pedidos de vocês, não que Ele não o conheça, mas verbalizem, confiem, dobrem o joelho, confessem, se entreguem, contem com Deus e sejam agradecidos mesmo antes da resposta. O texto não está dizendo sejam agradecidos depois que a resposta for 10. Sejam agradecidos porque a pessoa está dizendo que tudo está nas mãos de Deus, e se o câncer vai ficar, e se Deus quiser que o câncer fique, que assim seja. Talvez muitos de vocês nunca aprenderam isso. Eu, se puder, vou orar para que o câncer vá embora sempre, mas daqui a pouco Deus vai dizer, esse câncer vai ficar. É duro. Tudo bem, até aceito isso quando eu tiver 70 anos, mas e quando eu tiver 22? Não, aí já não consigo entender tão bem assim. Afinal, tudo coopera, por tudo eu oro, e em tudo eu dou graças. Ou seja, meus irmãos, Paulo orienta que não sejamos vencidos pela ansiedade em coisa nenhuma. Porque é o que a gente vive. Eu tenho certeza, se tem coisa que a gente viveu nesses 2 anos e ainda está vivendo e vai viver ainda, chama-se ansiedade. Porque sim, a gente confessa a nossa fé num Deus invisível, mas é difícil viver pela fé. A gente, mexe o braço, tenta pegar as coisas mais palpáveis, porque afinal Deus invisível é algo difícil de entender. Ou seja, devemos agradecer a Deus sempre por todas as coisas. Desafio você com mais um texto, Colossenses 2, versículo 6. Eu tenho refletido sobre esse tema. Eu não sou uma pessoa que tem facilidade com esse assunto, especialmente quando você imagina que o seu trabalho e a sua ação vão resolver tudo, e a resposta não vem, e as coisas não acontecem, e o programa não sai, e a organização não adianta, e você vê, não depende de você. Tem gente que vive assim, tem gente que não dorme assim, porque a sua satisfação, isso é sutil, está sempre dependente da conclusão de um projeto, de um trabalho. Não consegue viver com a contrariedade, não consegue viver, o perfeccionista, por exemplo, com casos não resolvidos, situações não finalizadas, então aquilo fica roubando a sua noite, o seu sono. Colossenses 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Jesus, ou Cristo Jesus, o Senhor,
continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. E agora, gente, mais uma palavra aqui: crescendo em ações de graça, amadurecendo. Sabe assim, você se tornando mais dependente, menos reclamão, menos murmurador, menos controlador, confiando mais que você pertence, não que Deus te pertence, mas que você é de Deus e Ele tem o tempo dele, a forma dele. Mas vejam como esse tema é recorrente no próprio livro, capítulo 3, versículo 15. Paulo volta ao assunto: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Veja o 17: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Como a gente pede licença para reclamar, como a gente pede licença e vê justificativa bíblica para murmurar. Eu vejo aqui crescendo em ações de graça, e eu vejo aqui agora tudo o que fizermos, dando por Ele graças. Mas não para por aqui. Capítulo 2, versículo 4: em tudo, aliás, continuem a orar, vigiando em oração. Com o quê? Ações de graça. Pare um pouquinho e pense: você é grato a Deus? Você confia em Deus? Você reconhece que você é de Deus, que tudo o que tem veio de Deus, que o teu futuro pertence a Deus? E para concluir, 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Interessante. Não apaguem o Espírito. Parece uma coisa simples, né? A gente gosta de poder, gosta de orar para ter poder, e de repente aqui, quem sabe, uma das maneiras de a gente se manter sintonizado no Espírito é não reclamando, é não murmurando, é entendendo a vontade de Deus e dizendo: sim, eis-me aqui. É caluniado e dizendo: Deus sabe. Gente, o início da rebelião dos seres humanos contra Deus foi e é a falta de um coração agradecido. Aliás, que tempo esse nosso de ingratidão, de indiferença, como se tudo que tivéssemos fosse obrigação ter, e a ajuda que a gente recebe é encarada como obrigação. Não há gratidão mais, não há agradecimento mais. O último texto, Romanos 1:21. Me remetendo então a essa origem da rebelião, Romanos 1:21 parece o livro dos nossos dias. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Qual foi o pecado? Nem lhe deram graças. Você agradece o seu dia de manhã? Você agradece a sua refeição ao meio-dia e à noite? Você agradece a sua família, a saúde, o livramento da Covid? Você agradece por essa igreja? Você agradece pelos seus irmãos? Você vê como uma bondade de Deus isso que você tem? Ou você considera, não, é obrigação, tinha mais é que ter mesmo? Olhe bem. Pelo contrário, esses que não deram graças se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles
se obscureceu. Meus irmãos, a rebelião é uma recusa consciente que fazemos de ser criatura diante do Criador. É a recusa de agradecer. É a postura da justiça própria, da soberba, do egoísmo, da vaidade, da falta de autocrítica. O amor precisa trazer consigo sempre um muito obrigado, que não seja superficial e nem oficial para os outros verem, mas um muito obrigado dito de coração por parte de quem recebeu, sendo ainda pecador, fruto da ação de Deus em nós. Como faz falta esse espírito de gratidão em nossos dias, por todo lado. Isso não significa, é claro, que a gente vai ser indiferente à dor que existe ao nosso redor e que não vamos lutar contra ela. Mas eu pergunto: confiamos em Deus? Como cristãos, costumamos dizer que vivemos num universo que é sobrenatural e que existe uma batalha acontecendo desde que o homem pecou, e que essa batalha acontece no mundo visível e invisível. Se cremos nisso realmente, podemos estar satisfeitos ou contentes e ainda assim lutarmos contra o mal, que não foi ainda vencido plenamente. Além disso, sabemos que é direito de Deus colocar os cristãos onde Ele julgar melhor nessa batalha. Você já se deu conta disso? Que num exército existem vários agrupamentos e funções? O pessoal da frente ali, da artilharia, da infantaria, muitos deles vão morrer para os outros poderem invadir. Os mártires da igreja nos apontaram sempre isso, que as missões sempre foram alimentadas com o sangue dos mártires. Há lugar na nossa vida para a vontade de Deus, como Ele quer, perfeita, boa e agradável. Por que relutar então? Porque nos falta fé. Será que Deus mesmo está no controle? Sabemos que é direito de Deus colocar os cristãos aonde Ele quiser, nas batalhas que Ele trava. Portanto, se o contentamento e as ações de graça desaparecem, é preciso perguntar: que amor a Deus é esse? E a tentação que temos é de estar cobiçando. Ao mesmo tempo, amar as pessoas acontece quando você não inveja elas. E não falo aqui só de dinheiro. A inveja pode ser até inveja de dons que alguém tenha. Se uma pessoa tem algo e o perde, você tem algum tipo de prazer secreto nisso? Pense. Viu? Eu falei, bem que aconteceu. Você tem prazer quando isso acontece? Não responda rápido demais, você poderá mentir. Se isso está acontecendo, meus desejos se tornaram cobiça, e ela vai se refletir em falta de amor verdadeiro com as pessoas. Quando tenho um sentimento errado, porque outras pessoas possuem o que eu não tenho, e quando deixo crescer esse sentimento,
rapidamente isso me fará não gostar daquela pessoa. E eu não saberei explicar muito porquê. Isso quando a gente não sai a cata de motivos. À medida que o Espírito Santo nos faz mais honestos conosco mesmos, para mim, isso é uma das grandes obras do Espírito na nossa vida. Que Ele pudesse, nem necessariamente falar com o outro através de alguém, mas assim, que Ele nos mostrasse aquilo que não nos é consciente. Devemos reconhecer que muitas vezes criamos uma aversão para com alguém porque tivemos um desejo errado para com alguma coisa dessa pessoa. O passo seguinte ao sentimento é o ato, é a fofoca, é a mentira, é a traição, é prejudicá-lo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 10: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E aí? Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. O amor não procura os seus próprios interesses. Quando lemos essas passagens, entendemos que fracassar nessas áreas é cobiçar, faltar com o amor. Cada um de nós precisa se ajoelhar como Paulo fez quando viu aquele mandamento: não cobiçarás. Deixa eu dizer aqui de todo o meu coração, esse é o segredo para superar uma vida cristã artificial e superficial. Nunca é demais lembrar que gostamos de esconder o nosso interior de nós mesmos. Não é dos outros, de nós mesmos. Mas, para domingo que vem, espiritualidade cristã não é só o que eu não tenho que fazer e não posso mais fazer. Espiritualidade cristã é também o que Cristo faz em mim. Eu concluo com esse último texto, Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Há algo negativo aqui, não no sentido de ruim, mas no sentido de que eu estou morto. Minha velha criatura está crucificada. Não mando mais em mim, já não sou eu quem vive. Então tudo isso é negativo, no sentido de que ficou para trás o velho homem, mas vem agora o positivo. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida cristã verdadeira não é uma vida externa e nem uma vida de negações só, não posso isso, não posso aquilo, e também não é detestar a vida como costumamos fazer quando estamos desanimados ou quando estamos com problemas. Isso é comum. A vida cristã também é positiva, ativa. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, assim andemos nós em novidade de vida. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria te desafiar e queria me desafiar no poder do Espírito Santo e à luz da palavra que nos ilumina. Que Deus sonde o nosso coração, que nos examine, que nos corrija, que nos mostre a ingratidão, a murmuração, a falta de contentamento, o mau humor, a ira, a ansiedade. Ela tem muitos sintomas, a ingratidão, a violência, e que possamos redescobrir no Evangelho
de um Deus que nos salvou e não fará com isso as demais coisas, que possamos descobrir no Evangelho contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Baixa a tua cabeça esta noite. Ó Pai, essa é a tua palavra, a palavra que liberta, a palavra que esquadrinha, a palavra que santifica, a palavra que anima, que conforta, que nos descortina, que nos derrama luz. Obrigado por Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Obrigado pelo Evangelho da graça de Deus, que nos reconciliou gratuitamente com o nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Não estamos perdidos, ainda que lutando, não estamos desamparados, ainda que sofrendo em situações. Nós somos um povo de esperança, esperança no poder do Espírito Santo. Abençoa meu irmão hoje à noite, a minha irmã, esse jovem, essa menina, esse rapaz, cada um de nós. Tu que conheces os nossos corações, desvenda, mostra o profundo e o escondido, e nos perdoa da maldade, da cobiça, da inveja, da manipulação. Que a tua luz venha sobre nós e o teu sangue precioso nos limpe e purifique. É o que nós te pedimos. É o que nós te pedimos na noite de hoje, no nome de Jesus.